Amém, queridos? Falar sobre família é falar de algo muito importante, porque nós estamos falando de algo de muita particularidade para com Deus. É de conhecimento de todos que lá no Éden, quando Deus, após ter terminado toda a sua obra de criação, e no sexto dia ter feito o homem, passado algum tempo, a Bíblia diz que Deus olhando, Deus chega a uma conclusão que não seria bom o homem ficar só. Então Deus faz com que aquele homem durma, tire ali uma das suas costelas, e da costela que o Senhor tirara do homem, Ele cria a mulher, formando então ali o primeiro casal e a primeira família. Então família é algo de particular interesse de Deus. E nessa noite, o assunto que nos foi proposto é falar sobre o desafio que esta família cristã, essa família criada por Deus, essa família idealizada por Deus, tem sofrido na modernidade ou na pós-modernidade, ou no século XXI, como os irmãos queiram. É inegável, irmãos, nós que estudamos a Bíblia, conhecemos os sinais e vemos as coisas que têm acontecido, é inegável falarmos que nós não estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo aí um tempo em que aqueles que anseiam pela volta de Cristo, está vendo que o tempo a cada dia mais urge, que Jesus está voltando. Nós temos visto diante dos nossos olhos que as coisas que têm acontecido no mundo não são meras coincidências, mas nós temos visto que são sinais irrefutáveis do que a Bíblia diz, que Jesus vai voltar, está voltando. E o inimigo, sabendo disso, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele tem lutado de todas as formas para destruir a família, destruir a sociedade. E o inimigo, sendo assim, ele sabendo que os seus dias estão terminando, o que ele está fazendo? Ele está intensificando seus ataques, ele está aumentando, ele está aprimorando as suas estratégias. Ele está de uma forma sutil e criteriosamente, ele está escolhendo seus alvos. E nós temos visto que nos últimos anos, o alvo primordial e peculiar do inimigo tem sido a família. Tem sido as famílias. Por quê? Porque o inimigo sabe, assim como eu e você, que a família é a célula da sociedade, a família é a provedora, é a família que é a base da sociedade, é a célula mãe da sociedade. A família é a base de toda a organização, sendo ela social, sendo ela igreja, é a família que é a base disso. Então o que o inimigo sabe? O inimigo sabe que se ele conseguir desfigurar a família, se ele conseguir descaracterizar a família, se ele conseguir fragmentar a família, consequentemente ele vai descaracterizar a sociedade, ele vai descaracterizar a igreja e vai trazer um caos sobremaneira para as futuras gerações. Então é isso que o inimigo tem feito nesses últimos dias. Nós temos, a minha proposta nessa noite é falar sobre esses desafios e como vencê-los, esses desafios que têm se apresentado para a família cristã, e nós, enquanto crentes, nós enquanto servos, nós enquanto chefes de família, detectarmos esses desafios, esses perigos iminentes que a minha família e a sua família têm corrido, e de uma forma bem espiritual, bem inteligente, resolver isso, para que a nossa família seja guardada das astutas ciladas do diabo. O Salmo 128 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então, nós temos, olhando para esse salmo, nós temos que entender que o Senhor tem que ser o construtor, o guarda da minha família e da sua família. Então, a pergunta que urge nesses dias, diante de tantos desafios, de tantas coisas que têm acontecido, a pergunta é essa: que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse? Um tempo meio louco, aonde você olha, aonde amamentar o filho em praça pública é atentado ao pudor, mas ir para o carnaval e se desfilar nua
pode. Que tempo é esse que estamos vivendo? Aonde o governo, para tentar não cumprir o papel para qual ele foi estabelecido, que é guardar e prover para a sociedade, ele, para não ter nenhum tipo de envolvimento e suprir a necessidade das pessoas que estão tendo casos de microcefalia, lança a proposta de abortar as crianças que nascerem assim. Que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse? Né? A pós-modernidade, que tempo é esse? Essa é a pergunta que se urge. Para nós entendermos esse tempo, nós temos então, primeiro aspecto, é tentar classificar as características desse tempo. Porque a característica desse tempo, ela se constituirá nos desafios que nós, enquanto família cristã, temos que vencê-los. A característica desse tempo presente que estamos vivendo, quando nós detectarmos essas características, nós veremos que os desafios, eles se apresentarão nessa forma. Então, algumas características desse tempo que nós estamos vivendo, alguns desafios desse tempo que a família cristã precisa vencê-los. A primeira característica desse tempo é o pluralismo, é a afirmação de muitas ideias. Hoje nós vivemos uma sociedade pluralista, onde todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem uma forma de ver, todo mundo tem uma forma de pensar, aonde todo mundo, os valores, as crenças, as verdades, elas não são absolutas. A minha verdade talvez não seja a sua, a minha forma de enxergar talvez não seja do vizinho. Vivemos em uma cidade de pluralismo instaurado, aonde entramos para o relativismo, aonde as pessoas dizem assim: não, a sua verdade, o seu verde pode ser o meu azul, o seu amarelo pode ser o meu vermelho, depende do ângulo, depende da forma, depende do jeito, né? Uma criança de 9 anos de idade pode chegar para os pais e falar: não, eu sou menina, eu não sou menino, eu nasci menino, mas o meu coração é de menina. Então depende da verdade, da forma como se vê. Então o primeiro desafio que eu e você, como família de Deus, como família cristã, temos que vencer é estabelecer uma verdade absoluta na nossa casa. É colocar um parâmetro na nossa casa. É não deixar com que essas inúmeras verdades ou supostas verdades adentre no nosso lar. Nós temos que entender, querido, que nós temos uma sociedade pluralista, sim, mas a igreja é firmada na coluna e firmeza da verdade, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro desafio a ser vencido é estabelecer uma verdade absoluta. A Bíblia diz no livro de João que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E a Bíblia diz no livro de João ainda, no mesmo capítulo 8, lá no versículo 36, que quando o Filho, que é essa verdade, nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. O primeiro desafio da família nesse tempo de pós-modernidade é deixar com que haja bem certo o que cremos, quem somos, qual é a nossa ideologia, qual é aonde queremos chegar, porque vivemos em uma cidade, em uma sociedade aonde as afirmações, as ideias, os valores, as verdades, elas não são concretas, elas não são absolutas, tudo é uma questão de interpretação e de ponto de vista. Mas você, como servo do Senhor, tem que ter uma verdade firmada. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, eu acho lindo esse texto, quando Moisés está instruindo o povo, e quando ele fala acerca da família, ele fala assim: olha, está vendo essas leis aqui? Você vai falar essas leis para o seu filho, no caminho, quando ele deitar, quando se levantar, quando você estiver comendo. E acho legal o texto quando fala assim: você a inculcará na mente. Inculcar na cabeça da criança, inculcar na mente da pessoa. Então, no meio de uma sociedade onde tudo é questionável, como família cristã, você e eu temos que bater no martelo e dizer: a nossa verdade é Cristo. A nossa verdade é a Bíblia. A nossa verdade é os mandamentos de Deus. A nossa verdade é aquilo que nós cremos, é o Deus que nós servimos. Porque a primeira característica, o primeiro desafio que temos que vencer é esse. O segundo,
seria a privatização. O que é isso? O que a privatização diz? Ela diz que eu e você somos donos da nossa vida, ou seja, que as nossas escolhas, elas são soberanas e cada um de nós podemos fazer da nossa vida aquilo que bem quisermos. Eu sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, então eu faço da minha vida o que eu quero. Eu faço da minha vida aquilo que eu me der na telha. Eu faço da minha vida aquilo que eu achar que é certo. Mesmo se o certo não for certo, mas se eu achar que é certo, eu vou fazê-lo, porque eu sou dono da minha vida. É isso que nós temos visto por aí, querido. Pessoas dizendo assim, olha, você não pode tomar conta da minha vida. Infelizmente, isso tem entrado na igreja. Aqui no Resto Fundo não, mas na Ceilândia está cheio. Pessoas falam assim, não, a minha vida é minha vida. Pastor não tem nada a ver com a minha vida. Meu líder não tem nada a ver com a minha vida. Meu pai, a minha mãe, não tem nada a ver com a minha vida, porque eu sou dono da minha vida. E eu faço da minha vida aquilo que eu quiser. Só tem uma coisa, que essa verdade, ou que esse questionamento, ou que essa afirmação esconde. É que toda escolha resulta em um resultado, tem um resultado. Nós somos hoje o que escolhemos ontem ser. Falava isso ontem, lá em casa com a minha esposa. Estávamos deitados, e aí estava conversando, né? Às vezes eu não tenho tempo para conversar durante o dia, conversa à noite. Deitados na cama, eu querendo dormir, e a Tati querendo conversar. Não sei se acontece na sua casa, mas na minha casa acontece. Eu querendo dormir, e ela querendo conversar. Eu quero dormir, ela quer conversar, mas acabou que ela venceu, nós fomos conversar. Não sei se na sua casa sempre vence, mas lá em casa sempre vence. E nós fomos conversar. E eu falava justamente sobre isso, que as escolhas, não existe, irmãos, escolha sem resultado. Você pode fazer o que quiser da vida dentro dessa visão de privatização. Pode fazer o que quiser, realmente você pode. Mas você não pode esquecer de um princípio bíblico que está lá no livro de Eclesiastes, que tudo que você fizer, você vai ter que prestar conta para Deus. Você não pode esquecer o que diz o autor de Hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia iremos prestar conta. Então, o desafio da privatização é mostrar para essa sociedade que ele pode viver da forma que ele quiser, mas depois a conta vai chegar em casa. A conta, agora mesmo estamos chegando aqui, aí houve uma conversa vindo para cá, assim, eu queria tanto comer e não engordar. Queria tanto comer muito e não engordar, porque eu conheço pessoas que são magrinhas e comem um tantão assim, mas não engorda. Eu falei para a pessoa que disse isso, mas um dia o corpo manda conta. Um dia o corpo vai mandar conta. Uma hora os metabolismos vão começar a diminuir, a aceleração metabólica vai começar a parar, e o corpo então vai começar a colocar para fora aquele tanto de coisa que foi armazenada, porque, irmão, toda escolha resulta em alguma coisa. Só que a privatização diz, faça o que você quiser, viva a tua vida sem prestar conta para ninguém. Mas nós, enquanto família cristã, temos que dizer isso, olha, você pode até fazer o que você quiser, você pode até ter uma vida da forma que você quiser, mas saiba que tudo isso você vai ter que dar conta, porque nós somos hoje o que escolhemos ontem ser. Então, a privatização diz que cada um pode fazer o que quer da vida, escondendo essa verdade, escondendo esse princípio bíblico, escondendo essa palavra de Deus, dizendo, olha, você pode fazer, mas você vai ter que assumir a responsabilidade dos resultados da sua escolha. Outro desafio desse tempo presente, além do pluralismo, além da privatização, é o secularismo, a postura de colocar Deus, na lateral da vida e dizer que Deus é apenas um quesito de religião e Deus é um assunto religioso que não faz parte da minha vida prática, então Deus é um negócio assim, que talvez venha, que talvez não venha.
a começar pelas escolas que não podem mais, em muitas delas, há uma discussão muito grande sobre o ensino religioso, sobre tirar Deus da sociedade, tirar os símbolos religiosos dos lugares públicos, porque a sociedade está vivendo uma secularização, onde não se pode impor uma fé em cima do conceito do Brasil ser laico, e o inimigo vai entrando por esse laço e vai tirando. Esses dias eu fui levar meu filho no quartel, e conversando com o sargento, ele falou assim: olha, nós fazemos questão de deixar entrar aqui pessoas religiosas. E eu perguntei para o sargento: por que, sargento? Ele falou assim: porque nós não tínhamos esse cuidado anteriormente, e nós deixávamos entrar pessoas aqui de qualquer jeito. E a pessoa que não tem uma religião é uma pessoa que não tem limite. É isso que o mundo quer, querido, é isso que o diabo quer. Porque o diabo quer secularizar e tirar Deus, fazer com que a sociedade fique alienada acerca de Deus. Porque a pessoa não tem um limite, a pessoa não tem uma postura. E a pessoa que não vai temer a Deus, vai temer ao quê? E essa é a questão. E começa pequeno, irmão. Começa lá com Deus seja louvado o nosso dinheiro, dizendo que não pode, porque a palavra Deus seja louvado na nossa moeda vai interpelar quem não tem fé. O diabo, ele vem de uma forma sutil, mas o que ele quer é entrar na minha casa e na sua casa. Mas como foi cantado aqui, a nossa casa é casa de oração, nossa família é do Senhor, nós somos de Deus, os nossos filhos é herança do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar que esses desafios que venham, e o que eu acho mais interessante, e eu estava lendo esses dias uma revista sobre família, era até uma revista de cunho católico, e o padre estava falando sobre família, e ele estava tocando nesse assunto aqui do secularismo, dessa ideia de arrancar Deus da sociedade, e ele trazia à memória a idade média, quando as pessoas tudo buscavam o assunto em Deus, tudo queria Deus, a resposta era Deus, e eles disseram assim: não, esse negócio de ter tudo Deus não está legal, e tiraram Deus da história. Aí começaram a surgir as grandes guerras. Quando tirou Deus da história e colocou o homem no centro, surgiu os grandes problemas da humanidade. E é isso que o inimigo tem tentado fazer. Quando ele fala que não pode ter o nome de Deus na nossa moeda, quando ele fala que não pode ter símbolos religiosos nas escolas ou nos lugares públicos, o que ele quer é tirar Deus do meio da sociedade, para que o estrago lá na frente seja maior. E nós, enquanto servos do Senhor, temos que instruir os nossos filhos e guardar a nossa família e dizer: olha, Deus não pode estar à margem da nossa casa, Deus não pode estar à margem da nossa vida, Deus não pode ser apenas um assunto religioso, Deus é o centro da nossa vida. Como diz lá o apóstolo João: sem Ele nada podemos fazer. Então, o pluralismo, a privatização, o secularismo, o quarto desafio que eu e você como família temos que vencer é o hedonismo, ou seja, a busca do prazer pelo prazer, né? A busca do prazer é quando a pessoa coloca o prazer no status de Deus. A pessoa, ela define, o que define o que é certo e errado na vida dessa pessoa é o que causa prazer. Se me causa prazer, então eu faço. Eu não quero saber se é certo ou se é errado. Me dá prazer, me satisfaz o meu ego, então eu faço. E a sociedade está caminhando para isso, querido. Quando você vê marcha disso aqui, marcha das vagabundas, marcha das prostitutas, liberação da maconha, é puramente hedonismo. A questão ali não é se é certo ou se é errado. A questão ali é: me dá prazer? Então eu vou fazer. Só que no meio disso tudo está a nossa família, está os nossos filhos, que está na escola, onde os professores, a grande maioria deles, talvez não tenham um compromisso com Deus. E talvez muitos dos quais estão lá nas faculdades dos nossos filhos, das nossas crianças, muitos dos quais pactuam com esse pensamento e incentivam tal movimento. E nós, enquanto família cristã, temos em contrapartida falarmos de Cristo e lutar contra isso e dizer: olha, nós temos um rumo, nós temos um caminho. O que é certo, o que é errado. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Então, quando você vê esse tanto de coisa, esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele dizia sobre a liberação dos entorpecentes no Brasil.
E ele pegando alguns países aqui da América do Sul que já liberaram um consumo desses entorpecentes. E ele falou assim, rapaz, isso aí é inevitável, vai chegar no Brasil, tem que chegar. E eu falei assim, olha, a grande maioria das pessoas que lutam por essa causa estão legislando em causa própria. Estão legislando em causa própria. Não está vendo, não perguntam, por que não vão na casa de alguém que tem problema com pessoas da família envolvidas com droga? Vai lá perguntar se ele quer que libera. Vai lá perguntar o problema que esse filho, que esse marido trouxe por causa do envolvimento com droga. Mas não pergunta. Por quê? Porque é o prazer pelo prazer. É um desafio que nós temos que vencer, querido. E por isso que a igreja não pode calar mediante estas coisas. A igreja, movimentos como esse que o Paulo está fazendo aqui, trazendo as famílias, isso é para você replicar essa ideia. É ouvir isso aqui, querido, e replicar isso, não é ficar aí com você não. Vai para casa, chega no hall dos seus amigos e fala, olha, nós temos desafios enquanto família para vencermos. Nós não podemos deixar que o prazer por prazer vença, não podemos deixar que as pessoas façam aquilo que dá na telha, nós não podemos deixar, porque nós, irmãos, a nossa preocupação é essa, que Brasil os nossos filhos, os nossos netos vão ter? Se Cristo não voltar nos próximos anos, as futuras gerações, que país eles vão receber como herança? Um país sem nenhum tipo de critério, um país sem nenhum tipo de limite, um país sem nenhum tipo de postura. Nós, enquanto família cristã, a preocupação é com a nossa família? Sim, mas com as futuras gerações também. Essas são características do tempo que eu e você estamos vivendo, um tempo pluralista, um tempo de privatização, de secularismo, de hedonismo, um tempo onde existem oposições contra as instituições e contra as autoridades constituídas. Irmão, eu sou de um tempo, e olha que eu não sou velho, onde as escolas eram um templo sagrado, Bispo Silvio. Os professores, você estava sentado, o professor entrava, tu ficava de pé para ele entrar. Hoje, você vê vídeos e mais vídeos de meninos na internet brigando, batendo, xingando o professor. Por quê? Porque hoje há uma oposição muito grande. Há um vazio de autoridade muito grande. Seu filho está lá. Agora há pouco eu estava vindo para cá, aí a Tati fazendo um negócio no cabelo lá, né? Passando um treco quente no cabelo lá, e vendo um vídeo na escola, era na escola, e duas meninas brigando, e o povo filmando. Ninguém separa, Paulo, ninguém. Filmando. Até que a menina caiu, bateu com a cabeça no chão, começou a dar convulsão, aí todo mundo foi lá buscá-la ou tentar acudi-la. Por quê? Porque há essa oposição de autoridades constituídas. Há essa oposição nas instituições. Então, querido, nós temos desafios a ser vencidos. Essas são algumas características, é claro que eu não vou falar todas, mas essas são algumas características que esse tempo presente se apresenta. São desafios que eu e você temos que falar. Agora aí você pergunta assim, o que isso tem a ver com a minha família? Secularismo, privatização, hedonismo, essa oposição, essa crise de autoridade, esse não valor às instituições constituídas. O que isso tem a ver com a minha família? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. Por quê? Porque se nós formos olhar de um ponto de vista sociológico, a família, querido, ela não é apenas base da sociedade, mas também ela é um subproduto dela. Ela está no meio. A sua família está vivendo esse tempo. A sua família, a minha família, está no meio desse tempo. E, sem nenhuma dúvida, e eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, de que há uma correlação e uma influência mútua entre sociedade e família. Há uma correlação mútua, são parceiros. A sociedade e a família são parceiras. Então, se esses problemas estão na sociedade, consequentemente, a minha família corre perigo. Porque a minha família está inserida na sociedade.
Esse papo de falar assim, não, mas nós não somos do mundo. Quem disse? Ah, alguém aqui de Marte? Alguém aqui veio de Plutão? Você é do mundo, querido. Sua família está inserida aqui. Então, quando eu olho para a sociedade e não tem essa história, nós temos o grande defeito de falar assim, não, isso só acontece na casa do vizinho. Só acontece lá com o meu vizinho. É? Mas tu também faz parte da sociedade. Então, isso que eu falei, esses aspectos, essas características que abrangem o mundo que vivemos, ou o tempo que vivemos, tem tudo a ver com a minha casa e com a sua família. Por quê? Porque nós estamos inseridos nesta sociedade. Vivemos no mesmo bolo. Estamos juntos. Nossos filhos vão para a escola, nós vamos para o trabalho, nós temos uma vida social. Seria bom se nós vivêssemos aqui dentro. Você e eu estaríamos livres disso aqui se morássemos aqui, dentro da igreja. De manhã culto, de tarde culto, à noite culto, madrugada vigília, no outro dia, culto de manhã, de tarde, à noite. Mas não dá. Jesus já falou para Pedro isso, quando Pedro subiu no Monte da Transfiguração, viu a glória de Deus, ficou maravilhado, falou, Senhor, vamos ficar aqui em cima. O que é bom? Vamos descer para lá para quê? Tem que pescar de novo, vamos ficar aqui, lá embaixo tem problema. Vamos ficar aqui. Jesus falou assim, não, Pedro, tem que descer. A igreja tem que brilhar no meio do mundo. É muito fácil ser crente no meio do crente, irmão. É muito fácil brilhar aonde todo mundo brilha. É muito fácil dar glória a Deus onde todo mundo dá glória a Deus. É muito fácil sapatear quando todo mundo sapateia, mas a Bíblia diz no livro de Filipenses que nós temos que resplandecer como astros no mundo. Então, isso aqui não seria ameaça na minha família se eu vivesse aqui dentro, mas não dá, eu tenho que ter uma vida social. Então, tudo isso tem a ver com a minha família. O secularismo, o hedonismo, a privatização, o pluralismo, as oposições às autoridades, tudo isso tem a ver com a minha família, tá? E qual atitude, então, que eu e você temos que tomar para não permitir que essas coisas tomem de assalto a minha casa? O que é que eu tenho que fazer para que esses desafios sejam vencidos por nós? Quais as minhas atitudes? Queridos, eu tenho aprendido, nesse meu tempo de caminhada com Deus, que Deus, irmãos, Ele trabalha com parceria. Trabalha com parceria. Ele trabalha com ações nossas, né? Ele espera que eu e você... Eu tenho percebido que a grande maioria, quase que absoluta, das atitudes de Deus são reações à ação nossa, né? A terceira lei do Newton lá, ação e reação. Então eu tenho aprendido que Deus é um Deus de reação, Ele reage a atitudes que nós tomamos, né? Se Deus fala para Noé assim, Noé, eu decidi destruir a terra, eu vou acabar com tudo, vou mandar uma chuvinha, a chuva vai acabar com todo mundo aí, e eu quero salvar você e a sua família. Se você e a sua família, eu quero poupar da chuvinha que eu vou mandar. Mas você vai ter que construir uma arca. Irmãos, se Noé não constrói a arca, Noé morria no dilúvio. Deus trabalha com atitudes. A atitude de Deus era salvar Noé, mas a atitude de Noé, a reação de Deus era salvar Noé, mas a atitude de Noé era construir o barquinho lá, a arca. Então, qual a atitude que eu tenho que tomar para livrar a minha família desses desafios que foram apresentados nessa noite? Eu relistei aqui alguns, e não quero demorar muito. O primeiro é esse. A primeira atitude que eu tenho que tomar para não deixar o barco da minha família afundar, para não deixar que esse mar chamado sociedade, cheio de perigos, né, cheio de iceberg, cheio de coisas ruins, tomem conta da minha família. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer da Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser um referencial para a nossa família. A Bíblia, não a psicologia, nada contra os psicólogos, mas a psicologia, irmão, tem 200 vertentes de ideias, de visões. Se você estuda psicologia, você fica doido. Freud fala uma coisa, o Gestalt fala outra, o fulano fala outra, você fica louco. Um acha que tudo é sexo, outro acha que tudo é impulsão, outro acha que a sociedade é reflexo de outro. É uma loucura, ou seja, há uma pluralidade de ideias na psicologia.
Aí você vai para outra ciência, né? Você vai para filosofia. A filosofia é pior ainda. A filosofia mais pergunta do que responde. Já conversou com o filósofo? Você pergunta o filósofo, você faz a pergunta para ele, ele te responde fazendo uma outra pergunta. Fica doido. Ou seja, parece que eles fogem do problema, parece que não há uma resposta, parece que a ciência não se posiciona nesse campo. Vou fazer terapia familiar, pode fazer, mas a grande maioria dos terapeutas familiares vai seguir inúmeros postulados diferentes e até contraditórios, mas a Bíblia não. A Bíblia, irmãos, eu sugiro a Bíblia como referência, como único referência, por dois motivos. Porque a Bíblia é imutável, ela não muda. E a Bíblia é confiável, a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia fala é o que Deus fala. Eu não creio, como alguns teólogos acreditam, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a infalível, inerrante, insubstituível palavra de Deus. Por isso eu apresento aqui como a primeira atitude para você tomar, para livrar a sua casa dos desafios da sociedade, é colocar a Bíblia como referencial para a tua família. Num mundo onde tudo é líquido, tudo é volátil, tudo é descartável, num mundo onde as pessoas mudam mais do que camaleão, as pessoas mudam de ideia mais do que trocam de roupa. Então pegue a Bíblia e coloque ela como rumo. A Bíblia diz no livro de Mateus: todo homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, soprou o vento, subiu o rio, deu de ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a palavra, sobre a rocha. Então, se você quer vencer os desafios, a Bíblia tem que ser o seu referencial. É lá na palavra do Senhor. Ontem à noite, naquela conversa que eu falei lá na cama, que eu tive com a Tati, até umas 4 horas da manhã, eu falei com ela assim: Tati, sabe qual é o grande problema das famílias hoje? É que as famílias hoje, a grande maioria das famílias hoje, elas se deixam ser dirigidas pelo que a sociedade fala, pelo que a mídia ensina. Fugiram da palavra. Elas não têm mais a Bíblia como referencial. O referencial delas é o que a sociedade está falando. O referencial delas é o que a amiga do colégio, do trabalho está vivendo. E quando a igreja, quando a família, irmãos, tira o referencial da Bíblia e coloca em coisas efêmeras, em coisas passageiras, essa família tem uma grande probabilidade de afundar. Mas quando você olha para a Bíblia e fala: Senhor, o que a tua palavra me orienta acerca desse problema? O que a tua palavra me orienta acerca dessa história? Qual é a atitude? Então, eu falava ontem lá na cama, conversando com a Tati, naquelas conversinhas, no tal DR, né? DR? Discutir relação, né? Relacionamento, sei lá. Naquele negócio lá, eu falava assim: o grande problema hoje é que a sociedade, ela impregna um movimento, a sociedade coloca uma condição, e todos quanto não se enquadrarem nessa posição é alienada, é doida, é quadrada. Mas o texto que o Paulo leu aqui foi: não vos conformeis com este mundo. O meu referencial não é o que a sociedade está dizendo, o que é família. O meu referencial não é o que a sociedade diz como tem que ser a criação dos meus filhos. O meu referencial é o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor me ensina. Então, primeira atitude, irmão, eu não podia colocar isso como a segunda ou como a terceira. Mas a primeira atitude que eu e você temos que tomar é colocar a Bíblia como referencial. Aí você pode perguntar: pastor, por quê? Por que a Bíblia? Por que a Bíblia? Primeiro porque eu falei que ela é confiável, totalmente confiável, irmão. Totalmente confiável. O que o psicólogo escreve não é totalmente confiável. O que o terapeuta familiar escreve não é totalmente confiável. E eu não vim aqui destruir ciência nenhuma, irmão. Eu sou amante da ciência. Mas o que eles escrevem é segundo o que eles creem, segundo o que eles pensam.
Mas o que a Bíblia escreve, o que a Bíblia está lá, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra ali é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus é que escreveram a palavra do Senhor. Então por que, pastor, eu tenho que colocar a Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia, irmão, é o manual do Criador. Quem cria, estabelece a norma. Ninguém entende mais de Fiat do que a Fiat. Ninguém entende mais de PlayStation do que o PlayStation. Ninguém entende mais de Samsung do que a Samsung. Quem cria, estabelece norma. Ninguém mais entende mais de família do que Deus. Foi Deus que criou a família. E a Bíblia é o manual de Deus para esta família que Ele criou. A Bíblia é o manual do Criador. Quando Deus criou a família, deixou a Bíblia como manual de instrução. Eu sei que nós brasileiros não gostamos de ler manual de instrução, irmão. Eu sou brasileiro, muito brasileiro, e a gente não tem essa mania. Você compra um aparelho lá na sua casa novo, você vai descobrindo a função dele fuçando, né? Você vai, faz isso? Depois de 3 anos, você, rapaz, esse negócio faz isso. Não sabia. Aí tu vai lá no manual de instrução, está lá, falando que ele faz isso. Mas isso não pode ser levado para a vida espiritual, querido. Esses relaxamentos que nós temos no nosso cotidiano não podem ser levados para a nossa vida espiritual. Então, eu sugiro a Bíblia como referencial, porque ela é um manual de Deus para a família. Então, leia, examine, estude, sente com a tua família lá, estude a palavra do Senhor, porque o Senhor criou a família e Ele, como Criador, Ele estabeleceu a família, a Bíblia, como regra de conduta para essa família. Segundo, por que eu estabeleço a Bíblia como referencial para a sua casa? Primeiro, porque ela é manual do Criador para a família. Segundo, porque a Bíblia, é na Bíblia que a família reencontra com a sua verdadeira identidade. Querido, escute, a identidade da família não é o que a sociedade pinta ser ela. Não. Eu estava lendo, Paulo me convidou para vir para cá, então eu fui ler muita coisa sobre família. Fui ler. Aí eu li uma coisa sobre um tal de poliamor. Sabe o que é poliamor, irmão? É vários casais. Eu sou casado com a Tati, mas tem mais uma aqui comigo. A Tati aceita, e estamos juntos, e cada um na sua. Poliamor, família. Família. A sociedade, ela tem descaracterizado a identidade. Mas a Bíblia, ela mostra o que é realmente a identidade da família. A célula máter, o núcleo familiar. Né? Hoje nós temos família, 2 mães e um filho, 2 pais e um filho, família. Perdendo a identidade. Família, pai, mãe, filhos, não tem mais. Hoje tudo é família. Né? As famílias novas da pós-modernidade. Mas a Bíblia, é na Bíblia que a família reencontra com a sua verdadeira identidade. Esse conjunto de características próprias, exclusiva de uma pessoa. Isso é identidade. Identidade é o conjunto de características próprias, exclusivas de uma pessoa. A identidade é aquilo que nos distingue um dos outros. A identidade é o poder de você ser o único. Não existe outro igual a você. Nem os irmãos gêmeos, embora parecidos, não são iguais. Então é na Bíblia que você reencontra essa identidade, não na sociedade, não na mídia, não na cabeça dos pensadores, é na Bíblia. É lá na Bíblia que você vai ver um modelo de família, querido. Então por isso que eu sugiro, primeiro, para vencer os desafios da atualidade, é colocar a Bíblia como referencial para a sua família. Segundo, a segunda atitude, depois que eu coloco a Bíblia como referencial, porque ela é o manual do Criador para a minha vida, porque é nela que eu reencontro a identidade, é a Bíblia que fala o que é família. A segunda atitude que eu tenho que tomar é essa: invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Invista. Estar aqui é um investimento. Você pegar um sábado como esse e vir para a igreja para uma palestra de família
é investimento. Invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Né? Invista aí, cuide dele. Cuide do seu casamento, querido. Cuide aí. O seu relacionamento conjugal é a base da sua família. Ele é o padrão do relacionamento a ser produzido pelos seus filhos. Seus filhos vão construir famílias a partir do modelo que tem em casa. Seus filhos, os que já têm, os que terão, vão construir as suas famílias a partir do modelo que tem em casa. Eles vão olhar para o relacionamento entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, e vão pegar aquilo como base. É por isso que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. Quando a Bíblia fala instrui, no caminho, não é o caminho, é no caminho, é na vida, instrua, mostre. Exemplo. Então, invista no seu casamento. Por quê? Porque os seus filhos terão o seu relacionamento como padrão para o seu casamento. Aí, pastor, como é que eu posso saber se eu estou cuidando do meu casamento ou não? Fazendo perguntas para ele. Faça a pergunta para ele. Primeira pergunta, como anda o seu casamento? Como anda? Futebol está ganhando mais tempo do que a família? A televisão? Não, aqui não tem esse problema, mas vou falar, o videogame, aqui não tem problema. O videogame. Como anda o seu casamento? Como anda a comunicação entre vocês? Para que eu saiba, se eu estou cuidando do meu casamento, eu tenho que fazer pergunta para ele. Como é que está a comunicação entre eu e a minha família, entre eu e os meus filhos, entre eu e meu cônjuge? Como anda a minha comunicação? É via zap? Vou chegar tarde. Temos para janta hoje, feijão, macarrão, arroz. Como anda a comunicação? Eu fiz um jejum, lá na Ceilândia nós estamos 21 dias de jejum. 21 dias de jejum, de oração. E cada dia um desafio diferente. E eu fiz o desafio de não ter internet. Acho que foi quinta-feira. Quinta-feira sem internet, sem televisão, sem computador. Irmãos, os jovens descobriram que conversa, que sabe conversar. Teve um que falou assim, pastor, descobri que eu tenho mãe. Descobri que eu tenho mãe. Conversei com a minha mãe hoje. Você é mesmo? Ela falou, então semana que vem vai ser a semana inteira. Faz isso não, pastor, pelo amor de Deus. Como anda a comunicação entre vocês? Cuide do seu casamento, querido. Né? Há muito tempo atrás tinha um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Não é o seu caso. Não é o seu caso. Esse belo que está do teu lado aí, ó, é o seu parceiro, é seu amigo, é sua amiga. Como anda o seu casamento? Cuide dele. Cuide dele. Invista no seu casamento. Invista no seu casamento. Invista, irmão. Faça uma surpresinha de vez em quando para a dama. O damo. Invista no seu casamento. Conversando com um rapaz solteiro esses dias, que eu não vou dizer que é meu irmão é solteiro, doido para casar. E eu conversando com ele, e eu falei assim, rapaz, casamento é bom, melhor coisa do mundo, né? O próprio Deus falou que não era bom ficar sozinho, mas tu tem que investir no casamento. Primeira coisa, ter dinheiro, porque mulher quer mulher bonita. Lógico que eu quero casar com a mulher bonita, lógico que eu quero casar com a mulher bonita. Pois é, então mulher bonita custa caro. Para ter mulher bonita custa caro. É horas de salão. Uma mulher parece que é Santopé. Abre, né? Guarda-roupa dela lá, 55 pares de sapato. Homem só tem 3 sapatos, né? Um preto, um marrom e um tênis. Né? Invista nisso. Cuide disso. Parece coisas supérfluas, irmão, mas nós temos que olhar para isso para vencermos o nosso casamento. E por último, colocar a Bíblia como base da nossa casa, como referencial, investir no nosso casamento, na nossa comunicação, no nosso cuidado, no nosso trato. E por último, cuide da vida espiritual da sua família. Cuide da vida espiritual da sua família. A maior parte da batalha, querido, que nós enfrentamos no lar é espiritual. O diabo, ele tem mais de 5.000 anos de experiência na nossa frente para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família. Então você não pode, em momento algum, descuidar da vida espiritual do seu lar. O seu lar não pode estar desprotegido,
seu lar não pode estar aberto, o seu lar não pode estar sem nenhum tipo de cuidado. Estabeleça lá período de oração, culto doméstico, enfim, cuide da vida espiritual da sua família. Traga os seus filhos para a escola dominical, traga os seus filhos para a igreja. Irmão, nós não podemos... O texto que eu li lá, o Salmo 128 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, cuide da vida espiritual da sua casa. Você não pode deixar, querido, isso. Você não pode deixar que outras coisas vençam esse período precioso de estar junto como família, orando pela sua casa, estabelecendo período de oração. Eu sei que o nosso tempo é corrido, vivemos um tempo de alta corrida, parece todo mundo corredor de Fórmula 1, corre para cá, corre para lá, afadigado pelo trabalho, todo mundo envolvido nas coisas, mas você tem que tirar um tempo para orar com a sua casa. É necessário, querido. É necessário cuidar da vida espiritual, cuidar da vida espiritual da sua família, a sua oração na sua casa, a leitura da palavra de Deus na sua casa, tem que fazer parte da sua agenda familiar. É necessário para que você vença esses tantos desafios que eu falei, esse tanto de coisas, e tem muito mais. Eu só relatei alguns, eu só coloquei alguns, tem muita coisa, mas para que você vença esse desafio, o pluralismo, a secularização, o hedonismo, a inversão de valores, né? Há um excesso, irmãos. Nós vivemos na era da tecnologia, Zap, internet, Facebook, né? Nós nos comunicamos com pessoas que estão do outro lado do mundo a tempo real, mas nunca houve uma crise tão grande de comunicação. As pessoas não sabem falar mais ao vivo e a cores. Elas não conseguem mais se comunicar. Então, nós temos deixado que essas tecnologias que são importantes. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao regresso, ao passado. Essa tecnologia que é importante para a nossa vida. Nós não podemos deixar que essas coisas roubem o cuidado espiritual da nossa casa. A ordem que Deus deu lá para o povo de Deus no Egito foi essa. Olha, eu vou entrar pela terra do Egito e vou ferir com morte os primogênitos do Egito, desde o campo à casa de Faraó. Mas toda casa que tiver nos umbrais da sua casa, da sua porta, o sangue, vendo o destruidor o sangue, passará e não ferirá aquela casa com morte. O sinal era esse. Se algum dos israelitas descuidasse dessa parte espiritual, iria morrer. O que impediria do destruidor, da morte, entrar no lar, era essa parte espiritual. Eles tinham que matar o cordeiro e espargir o sangue nos umbrais. Se não fizesse tal coisa, eles também seriam feridos de morte. E eu quero pegar essa parte e transpô-la para o nosso lado. Se nós não tomarmos os cuidados espirituais na nossa casa, o destruidor vai entrar, vai fazer o que ele quer fazer. Mas eu quero nessa noite decretar falido todo o projeto do diabo contra a nossa casa. Eu quero anular no nome e na autoridade do nome de Jesus toda seta ou todo projeto arquitetado contra a minha casa e contra a sua casa. E quero declarar em nome do Senhor que a nossa família é do Senhor Jesus, que nenhum dos nossos se perderá, nenhum da nossa casa será tirado do meio daqueles que hão de herdar a salvação, porque nós somos do Senhor e tomaremos atitudes corretas em nome de Jesus. Amém? Antes de eu passar a palavra para o irmão Paulo, eu queria orar por você, eu queria que vocês colocassem de pé, eu quero orar por você e depois vou estar passando a palavra para quem é de direito. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos falar da Tua palavra nessa noite. Ouvimos o perigo ou os perigos que a família tem corrido, que essa modernidade tem nos apresentado. Mas, Senhor, o Senhor nos apresentou aqui maneiras que nós temos para não permitir que a nossa casa, que a nossa família se afunde nesse mar de tantos perigos que se apresentam. Senhor amado, agora nós temos que tomar as atitudes. A minha oração nessa noite, Espírito Santo,
é que o Senhor nos ajude a tomarmos as atitudes corretas, colocar a palavra do Senhor como referencial para a nossa casa, não o que a sociedade dita, não o que os outros falam, mas o que a palavra do Senhor diz, porque a tua palavra é o manual do Criador para a nossa casa. Cuidar do nosso casamento, da nossa família, Pai amado, da nossa comunicação, cuidar, ó Pai amado, investir no nosso casamento, Senhor amado, e sobretudo, Senhor, cobrirmos a nossa casa, Pai, não descuidarmos da parte espiritual. Senhor, tua palavra diz, eu quero reafirmar mais uma vez, pela terceira vez nessa noite, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edifica, ou seja, todo o nosso esforço, todos os nossos recursos são falíveis, Senhor. Somente a tua presença é que garante vitória, somente a tua presença é que garante, Pai amado, que o inimigo será afugentado. Então, Senhor, coloca no nosso coração esse propósito de orarmos em casa, de estabelecermos na agenda familiar, ó Deus amado, a saída, o shopping, o cinema, sim, a diversão, sim, Senhor, faz parte do investimento, mas colocarmos na agenda da nossa família, Pai amado, o culto doméstico, a leitura da palavra, a oração feita em casa, para proteger o nosso lar das astutas ciladas do diabo. Senhor, eu quero nessa noite, mais uma vez, apresentar os nossos lares nas tuas mãos e pedir, Senhor, seja o Senhor a cobertura da nossa casa, dos nossos filhos, ó Pai. Assim eu oro, crendo que o Senhor nos ouve. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.